Numa sala silenciosa da Biblioteca Nacional da França, um pequeno livro de papel amarelado guarda um segredo que ficou escondido por séculos. Ele foi impresso 78 anos antes da Bíblia de Gutenberg, usando uma tecnologia que a Europa acreditava ter inventado sozinha. Poucos ouviram falar dele, mas sua descoberta reescreveu a história da impressão mundial. Neste documentário, vamos revelar quem criou esse livro, como ele desapareceu e por que a história quase o esqueceu. A história começa no século XIV, na dinastia Goryeo, um reino coreano marcado por guerras, invasões mongóis e uma profunda devoção ao budismo. Os templos budistas eram centros de saber, onde monges copiavam manuscritos à mão para preservar ensinamentos sagrados. Diante da escassez de textos e da necessidade de formar novos discípulos, um velho monge decidiu reunir, num só volume, os ensinamentos essenciais dos grandes mestres Zen. Esse projeto se tornaria o Jikji. O responsável por essa obra foi o monge Baekun Vazan, nascido em 1298 e reconhecido por sua sabedoria e disciplina espiritual dentro da tradição budista Zen. Ele viajou por templos da Coreia e da China, recolhendo ditos, poemas e diálogos dos mestres budistas mais respeitados de sua época. Ao reunir esse material, Baekun não pretendia criar algo revolucionário. Queria apenas oferecer um guia claro para que seus discípulos entendessem a essência do Zen. Ele deu à obra o nome de Jikji Shinshyo-geol. O título Jikji Shinshyo-geol pode ser traduzido como ensinamentos essenciais que apontam diretamente para a mente humana. O texto reúne discursos, cartas e poemas de dezenas de monges budistas, do fundador Buda até mestres coreanos e chineses posteriores. Não era um livro de entretenimento, mas um manual espiritual, pensado para orientar quem buscava a iluminação. Essa obra se tornaria, sem que ninguém soubesse na época, um marco na história da tecnologia. Baekun Vazan morreu em 1374, antes de ver sua compilação impressa em maior escala. Seus discípulos, porém, consideravam aquele texto valioso demais para se perder nas mãos de poucos copistas. Decidiram então imprimir a obra de forma mais ampla, garantindo que os ensinamentos do mestre alcançassem mais templos e mais gerações. Para isso, recorreram a uma tecnologia ainda rara na época, os tipos móveis de metal. 2 discípulos, Seokshan e Daodong, assumiram a tarefa de concretizar o projeto do mestre. Eles contaram com o apoio de uma monja budista, conhecida como Myeojok, que ajudou a financiar a fundição das peças de metal necessárias para compor cada página. Juntos, organizaram a produção no templo Eundeoksa, na cidade de Cheonggu. Foi ali, num templo modesto, que a impressão do Jikji se tornaria realidade em 1377. A impressão com tipos móveis de metal era um processo meticuloso. Cada caractere era fundido individualmente em bronze, organizado numa moldura e entintado antes de prensar o papel. Essa técnica permitia reaproveitar as peças para compor novos textos, algo muito mais eficiente do que esculpir um bloco de madeira inteiro para cada página. Em 1377, no templo Eundeoksa, essa tecnologia produziu o Jikji, tornando-o o mais antigo livro impresso com tipos móveis metálicos que se conhece até hoje. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a Europa ainda dependia quase inteiramente de manuscritos copiados à mão. Somente em 1455, 78 anos depois, Johannes Gutenberg apresentaria sua Bíblia impressa com tipos móveis na Alemanha, um marco celebrado como o início da era da impressão ocidental. Por muito tempo, os livros de história acreditaram a Gutenberg a invenção da impressão com tipos móveis. O Jikji, silenciosamente, guardava prova de que essa história era incompleta. Da obra original, composta por 2 volumes, apenas o segundo sobreviveu ao tempo, o primeiro se perdeu, e até hoje seu paradeiro é desconhecido. O volume restante passou por templos coreanos, guerras e mudanças de dinastia, sobrevivendo de forma quase improvável. No fim do século XIX, esse exemplar chamou a atenção de um diplomata francês que vivia na Coreia, interessado em colecionar objetos raros do país. Victor Colin de Plance serviu como representante diplomático da França na Coreia entre o final do século XIX e o início do século XX. Apaixonado por antiguidades coreanas, ele adquiriu o Jikji junto a outros manuscritos e objetos, sem saber exatamente qual tesouro tinha em mãos. Ao retornar à Europa, levou o livro consigo,
iniciando uma jornada que o afastaria de sua terra de origem por mais de um século. Em 1911, o Gic-Ji foi arrematado num leilão em Paris pelo colecionador e joalheiro francês Henri Vever, conhecido por seu refinado gosto por livros raros e manuscritos antigos. Para Vever, tratava-se de uma bela peça oriental para sua coleção particular, mais um item precioso entre tantos outros. Ninguém imaginava, ainda, que aquele pequeno volume guardava a resposta para uma pergunta que a história da impressão nem sabia que precisava fazer. Henri Vever morreu em 1942. Seguindo sua vontade, a coleção de livros raros que reuniu ao longo da vida, incluindo o Gic-Ji, acabou sendo doada à Biblioteca Nacional da França. Ali, o pequeno volume coreano passou a integrar um acervo com milhões de documentos vindos de todo o mundo. Por décadas, permaneceu praticamente esquecido nas prateleiras, sem que ninguém percebesse sua verdadeira importância histórica. Foi uma historiadora coreana, a doutora Park Byo-young-seo, que mudaria esse destino. Radicada na França, ela trabalhava na Biblioteca Nacional catalogando documentos relacionados à Coreia, movida pelo desejo de recuperar fragmentos da história de seu país no exterior. Ao examinar o Gic-Ji com atenção, ela percebeu detalhes que apontavam para uma data de impressão muito anterior ao que se imaginava. Intrigada, dedicou anos ao estudo cuidadoso daquele exemplar. Em 1972, durante o Ano Internacional do Livro, Park Byo-young-seo apresentou suas conclusões ao mundo numa exposição em Paris. O Gic-Ji, impresso em 1377, era o livro mais antigo conhecido feito com tipos móveis de metal. A comunidade acadêmica reagiu com surpresa, pois a descoberta contrariava décadas de consenso sobre a origem da impressão moderna. A pesquisa da historiadora coreana havia acabado de reposicionar seu país no centro da história da tecnologia. Em 2001, a Unesco reconheceu oficialmente o Gic-Ji como Patrimônio Documental da Humanidade, confirmando seu lugar como o mais antigo exemplar remanescente de impressão com tipos móveis metálicos do planeta. A revelação expôs um fato incômodo. Por séculos, o mundo atribuiu a Gutenberg uma inovação que já existia na Coreia quase 8 décadas antes. Ainda mais surpreendente, o livro que provou isso permanece até hoje na França, guardado na mesma biblioteca onde quase foi esquecido, enquanto a Coreia segue pedindo, sem sucesso, seu retorno. A história do Gic-Ji nos ensina que a origem de uma grande invenção nem sempre pertence a quem a tornou famosa, mas a quem teve a coragem de criá-la primeiro, mesmo na obscuridade. Um monge budista, seus discípulos fiéis e uma historiadora dedicada garantiram que esse conhecimento não se perdesse para sempre. Se essa história te fez enxergar a invenção da impressão de um jeito diferente, deixe seu like, comente o que mais te surpreendeu e inscreva-se no Civilização para descobrir outras histórias que a humanidade quase esqueceu.